Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Wilkley, eu sou o representante aqui do Ministério da Família Atitude. Hoje nós estamos iniciando o nosso podcast com muito amor, muito carinho e muita alegria. Que tudo que a gente faça para Deus tem que ser feito com muita alegria. Nós estamos aqui para dar introdução nesse projeto do podcast que vai falar de todos os cursos do Ministério. Vamos falar do Casados para Sempre, do Paz para Toda a Vida, do Crown. Iremos falar também do Ministério Hombridade, do Ministério também que fala dos cursos das mulheres. Nós temos muitas coisas interessantes para abordar aqui no Ministério da Família. Sem falar também dos eventos que o Ministério da Família promove aqui na igreja, que são de uma grandiosidade e de uma espetacularidade. Galera, só vocês vendo, é com muito amor e carinho. São famílias restauradas, casamentos restaurados, crianças que são, sabe, abençoadas quando veem os seus pais melhorando. Então vale a pena. Venham, assistam o programa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só seguir as nossas redes sociais. Vai lá no @Ministério da Família Atitude. Segue lá que vocês vão conseguir saber muito mais. E tem muito mais para vocês. E hoje, para iniciar o programa, eu estou com um casal abençoado aqui. Estou com o Johnny e a Vivi. E aí, Johnny, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vivi, seja bem-vinda. Mas antes de tudo, eu esqueci de um detalhe. Senão eu não vou entrar em casa hoje, sabia? Estou aqui com a minha linda esposa amada, Monique Carvalho. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Fala aqui pertinho, meu amor. Sou a Monique do Wilkley. Nós somos casados para sempre, somos pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. E eu não posso deixar de fazer algo que é para selar esse amor. E é isso, galera. E agora eu toco a bola para o casal aqui se apresentar. Johnny e Vivi. Olá, pessoal. Eu já ia cobrar essa saudação aí. Essa dinâmica não pode faltar, essa irmão. Dinâmica não pode faltar, é a marca registrada de quem já fez Casados para Sempre. Então, para seguir a risca, eu sou o Johnny da Vivi. Eu sou a Vivi do Johnny. E nós somos Casados para Sempre. Ô, Glória! Glória! Eita, Glória! Esse selinho aí é maravilhoso, isso é para selar. Maravilhoso. Então, gente, o Casados para Sempre, na nossa história, por exemplo, ele foi bem impactante. A Monique já era convertida há algum tempo, tá? E eu comecei a caminhar. Inclusive, eu sou muito grato pela vida do pastor Josué, que foi o primeiro pastor a me evangelizar em 2007, foi na minha casa, né, com muito carinho, sentou no sofá da sala lá de casa para falar do amor de Jesus, através da minha esposa, que já congregava aqui na antiga IBC, que era lá no Rio Mar, e ele falou do amor de Jesus para mim. Só que eu só vim entregar a vida a Jesus em 2011, olha só. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? E nós iniciamos o Casados para Sempre em 2012. E a nossa transformação foi, assim, maravilhosa, milagre de Deus. E eu queria saber o que o Casados para Sempre representa na vida de vocês, antes da gente falar do curso em si. Como é que foi essa questão do Casados para Sempre na vida de vocês? Então, Will, o Casados para Sempre na nossa vida foi realmente um verdadeiro divisor de águas, tá? O que a gente entendia sobre casamento, sobre aliança, sobre uma só carne, ela mudou completamente a nossa visão com o curso, né? Você vê eu sempre falo para os alunos lá, antes da aula, que a apostila ela foi muito bem elaborada, por Deus mesmo, inspirada por Deus mesmo, que a sequência dela é fantástica, né? A gente começa com aliança, né, para os casais entenderem o que é aliança no casamento. Isso foi fundamental no nosso casamento. A gente mudou a nossa visão, né, do que é o casamento, de como se comportar como marido, como se comportar como esposa. Isso aí foi fundamental para a gente poder entender que Deus ele é o centro do nosso casamento. E assim foi com a gente, e assim foi no nosso casamento. A gente entendeu, a gente fez o curso realmente de coração aberto, né, para estar aberto às mudanças, para entender como Deus pode agir no nosso casamento. E eu acho que isso é fundamental para quem vai fazer o curso. É fazer o curso de coração aberto e deixar o Espírito Santo e Deus agir no casamento durante o curso, durante essas 13 semanas. Vou deixar a minha esposa falar um pouquinho também, senão só fica aqui, né? Vivi, para você uma pergunta. Vocês vieram, como dizem, né? Se chega pelo amor ou pela dor? O casamento de vocês, o casado, ele entrou como uma ferramenta no amor ou foi no momento de dor? Amor. No amor? Ô, Glória. A gente chegou, um casal tranquilo. A gente sempre, graças a Deus, nós sempre se deu muito bem, nos demos muito bem. E assim, a gente chegou na IBA, passou um certo tempo, um pouco resistente,
até para a célula, depois ingressamos na célula e fomos conhecendo, porque através da célula, né, a gente consegue saber do que acontece na igreja. E aí a gente decidiu fazer o curso Casados para Sempre. Isso em 2017, né? 2017. Ela não é muito boa com data, mas eu vou confirmando aqui. Então quer dizer que tu é o reloginho. É isso aí. Então, em 2017, nós fizemos o curso com a Shirlene e o pastor Luciano, né? Foram maravilhosos. E eles até tentaram nos treinar um pouquinho como co-líder, anota aí e tal, mas a gente não pegou a visão assim de cara, não. A gente foi mais um pouquinho, depois acabamos no primeiro semestre, vamos no 2018, que nós procuramos o Carlinhos e a Gilce e decidimos fazer o co-líder, a co-liderança, que foi com a Márcia e o Alberto, que nós Benção, casal benção. amamos. E aí que daí, pronto, não paramos mais. E assim, o curso Casados para Sempre, como o Johnny falou, foi um divisor de águas, porque o que a gente já estava, que a gente se entendia muito bem, a gente começou a entender baseado na Bíblia, né? Fechamos aquelas brechas. E assim, a cada semestre que nós ministramos o curso, nós aprendemos cada vez mais. E o nosso casamento, eu digo hoje que assim, nós estamos bem hoje porque ministramos o curso. E a gente está sendo treinado semestralmente, né? Estamos Então, sendo deixa eu tratados. fazer um adendo aqui. Então, se você está se identificando com o perfil deles, talvez você não tenha nenhum problema no seu casamento, mas está precisando de algo a mais, de uma pitada a mais. É só você acessar o nosso site da Igreja Batista Atitude ou entrar nas nossas redes sociais, @Ministério Atitude Família. Você entra lá, você vai seguir as nossas redes sociais, você vai conseguir informações mais precisas ainda sobre cada curso. Mas, Johnny, eu queria saber o seguinte, desde 2017, não é isso? Isso, 2017. 2017, vocês fizeram como alunos. 2018, no primeiro semestre, a gente ingressou como co-líder, e aí a gente não parou mais, para honra e glória do Senhor. Então, até hoje, esse semestre agora de 2023, vocês estão aí... A gente está na 9ª turma ministrando, mais uma de Que co-líder benção. e mais uma como aluno. Então, são Maravilha. 11 turmas aí que a gente acompanha o Casados para Sempre. E o interessante que a gente observa, assim como você vai lendo a Bíblia, e a cada vez que você lê uma passagem em determinado período da sua vida, você é tocado de uma forma diferente. E toda vez que a gente ministra o curso, a gente vê em cada lição, olha, isso aqui a gente não observou na outra lição, no ano anterior que a gente deu. Então, isso aí, toda vez que a gente ministra, a gente é ministrado. Então, a gente acompanha isso de uma forma muito gratificante, né? E eu queria pegar o gancho no que você falou aí, né? Para você que tem um casal, que tem um casamento sólido, né? Já é pautado na Bíblia, no Senhor, venha fazer o curso com a gente. Venha ser um líder, venha ser um co-líder, venha ser um líder. O ministério precisa disso. Às vezes as turmas ficam... tem muita inscrição, né? E às vezes a gente não consegue suprir esse número de inscritos, porque não tem tanta gente para dar o curso, né? A procura hoje é maior do que a oferta. É muito grande. Mas isso, glória a Deus, tá, gente? Porque tem muitas pessoas procurando e a gente não tem líder o suficiente. E como o Johnny e a Vivi estão dizendo aqui, eles estão desde 2017 nessa batida aí, como alunos, depois como líderes e caminhando. Johnny, como você estava falando aí, tem pessoas que estão com casamentos ok, como não foi o caso de vocês. No nosso caso, por exemplo, no meio da Monique, a gente estava com o muro completamente destruído, né, Monique? E aqui a gente, né, no Casados, a gente quando vai ministrar, na introdução, a gente tem uma parte aqui que a gente fala que é a hora de reconstruir o muro. E tem uma passagem lá em Neemias 2, 18, parte B, que diz assim, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a obra. E aí a gente vai entender o quê? Que a gente vai pegar pessoas aqui no Casados, como vocês devem ter vários casos e testemunhos que vocês podem né, compartilhar conosco. É claro que a gente não conta o nome das pessoas, mas de situações que casamentos chegaram como o nosso totalmente destruídos. Totalmente destruídos, separados. Eu e a Monique, nós estávamos separados há 1 ano, né, com um filho recém-nascido, e já tínhamos mais 2 filhos, né, que nós temos 3 filhos do nosso casamento e tenho mais um filho de um outro relacionamento, no qual é filho da Monique também, que a gente aprende isso no Casados, não é isso? O enteado passa a ser um filho. E a Monique, eu sou muito grato que ela sempre o tratou como tal, que é o Ryan, meu filho mais velho, o primogênico, que hoje vai fazer agora esse ano 30 anos,
Tem o Patrick de 20, o Eric de 18 e o Kaique de 11. É um time de futebol. Benção, né? Futsal, pelo menos, né? Mas um futsal para a glória de Deus. Então, assim, eu queria que vocês lembrassem de alguma história que vocês, em determinado momento, pegaram um casal completamente assim como nós, um dia, totalmente destruído. E que essa ferramenta maravilhosa que é o Casados para Sempre ajudou, através da vida de vocês, a restaurar. A gente realmente já tivemos várias situações aí, né? São nove turmas que a gente ministra, então a gente já teve várias situações. Eu posso citar uma aqui que foi muito interessante, que é um casal que ela era de outra igreja, outra denominação, e o esposo ele ia periodicamente na igreja, né? E ele não era convertido, ele era, muito pelo contrário, era muito resistente e ainda criticava ela que ia à igreja. Ela está lembrando também desse caso, né? Então, aí eles começaram a fazer o curso, né? E aí eu já tinha sido alertado que ele era muito tímido, não falava muito. Então, a gente tem que ter essa percepção também, né? Isso é importante. Pedir direção ao Espírito Santo, porque a gente lidar com pessoas é complicado. A gente tem que entender a realidade de cada pessoa para a gente poder conversar. Cada um tem um perfil, né? Exatamente. Tem pessoas que são muito extrovertidas, mas tem outras que são completamente caladas. Exatamente. E esse era um caso dele. Se extrair nesse caso aí. Isso aí. E a gente tem que usar de estratégias, pedir ao Espírito Santo que conduza, né, nos conduza e nos direcione para lidar com essas pessoas. Então, ele muito tímido, aí eu comecei a conversar, puxar daqui, né, na outra aula já puxava dali, conversava, na hora do lanche ia lá, conversava com ele bastante e tal. E aí a gente foi criando essa afinidade, né, de estar junto ali toda semana. E então a gente criou essa afinidade. E vamos cortar um pouquinho a história. Chegou no final do curso, a gente ia ter o batismo, né, coincidiu com o final do curso, com o batismo na igreja aqui em dezembro. E a gente já tinha conversado bastante sobre o batismo, sobre a importância de estar entregando a sua vida a Jesus, né? Aliança. Exatamente. A gente conversava muito sobre isso. Mas só um minutinho. Isso já estava chegando no final do curso. No final do curso. E ele frequentando a igreja? Frequentando a igreja. Começou a frequentar a igreja. Começou a frequentar a igreja. Ele esqueci desse outra detalhe. denominação e começou a frequentar aqui na Atitude. E ela também começou a frequentar aqui. Começaram a frequentar aqui. Exatamente. Outro detalhe, começaram a frequentar a nossa célula. Que Os benção, dois. hein? Eu lembrar ele, mas Por isso que... Tá vendo, gente? Quando Deus faz a obra, é completa, galera. É completa. E aí ele começou a frequentar a célula, a gente começou a conversar sobre batismo, sobre a importância de entregar a sua vida a Jesus, isso dentro do curso de casados, né? E aí, chegou em dezembro, um dia antes do batismo, ele me ligou, na sexta-feira. Aí começou a conversar, conversou bastante. Johnny, isso aqui é isso, aquilo, né? E ele era fechadão, gente, fechadão. Aquilo foi incrível, eu fico arrepiado quando eu lembro dessa O anzol tava na boca do peixe, meu amigo. Tava, já tá só fisgando. E aqui, ó, fico arrepiado, é demais isso aí. E aí a gente conversou muito sobre batismo e tal. E aí, no final, ele falou assim para mim, eu lembro até hoje, foi fantástico isso. Ele, Johnny, tem alguma coisa me dizendo para eu não batizar e tem alguma coisa me dizendo para batizar. O que você acha? Eu falei, rapaz, eu que vou replicar essa pergunta. Quem você acha que está dizendo para você não se batizar? E quem você acha que está dizendo para você batizar ele? Como é que eu faço amanhã, hein? Ah, Jesus, aquilo foi demais. Me fez lembrar, eu gosto de, quando acontece isso, eu cito muito isso para as pessoas. É da tua época, se tu disser que não, tu não pode mentir, meu irmão, tu é crente. O Pica-Pau, da nossa infância, né? Lembra do Pica-Pau? Tinha um anjinho, um diabinho? Aqui no ombro. Não é assim, aqui, idêntico quando acontece Exatamente. isso? Cara, eu faço essa analogia sempre para as pessoas quando fazem uma pergunta dessa. E tu fez o top com ele, que foi o quê? Deixar ele pensar. Exatamente. Ele mesmo respondeu. É isso, ele respondeu. E aí se batizou. E detalhe, vou concluir ainda. Hoje, são líderes de célula, estão na sua 4ª turma de Casados para Sempre, para a honra e glória do Senhor. Ele está no curso de hombridades também, é fantástico. Deus agiu ali poderosamente. Então, esse testemunho para mim assim, é fantástico. Eu guardo ele assim no meu coração, e ele é um cara que eu gosto muito, amo muito ele. Então, muito. E é isso que é o nosso objetivo no podcast, é mostrar para vocês que essa ferramenta, né, do Casados para Sempre, ela é algo importantíssimo na vida da família. Porque qual foi o primeiro ministério criado por Deus? A família. Deus fez o homem, viu que não era bom que ele vivesse só, e fez a mulher como ajudadora, companheira. E aí os dois tornaram-se uma só carne. Primeiro ministério família, e deu a ordem a eles para tomar conta de tudo, para procriar, para multiplicar, para administrar. E aí o homem veio no seu pecado,
E aí fez o quê? Deturpou tudo isso. E o que o mundo diz? Que a família é uma instituição, falida. Mentira! Isso é coisa do diabo. Deus criou a família para multiplicar. E o diabo diz que a família não é bênção. Olha só. Então, como o Johnny falou aqui, que ele fez pensar, eu te faço pensar agora. A família é de Deus ou não é? Então, galera, só para vocês, né, pararem para analisar. Mais informações, segue sempre as nossas redes sociais. A gente vai estar sempre tendo alguma novidade para vocês. A Monique quer falar, chega pertinho no microfone aí, Monique. Para completar, e o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Exatamente. Transformou água em vinho. Para ver como é que... E a importância que Jesus e Deus dá para o nosso Exatamente, casamento, exatamente. a Trindade. É isso mesmo. Bom, mas vamos lá. Falamos um pouquinho da questão, né, hora de reconstruir o muro. Vamos falar aqui sobre aliança, que é a nossa primeira aula do Casados para Sempre. A primeira aula, aliança. A gente vai falar sobre aliança. Cara, assim, a gente tem as dinâmicas, né? Isso que eu acho muito interessante. Assim, o Casados para Sempre é um ministério que tem mais de 40 anos, né? Foi criado por Mike e Marilyn Phillips. A Marilyn já veio a falecer, né? Já está na glória com o Senhor. Tem um testemunho maravilhoso deles. E Deus colocou no coração deles esse ministério, Casados para Sempre, para que todo lar fosse como um lar farol. E a gente vê que um ministério que tem mais de 40 anos, a gente fica imaginando, eu fico na minha cabeça aqui pensando, sabe, Johnny e Vivi, quantas milhares de famílias foram alcançadas através do Casados para Sempre. E estão sendo alcançadas. Nós hoje temos aqui na nossa igreja para mais de 30 turmas, só de Casados para Sempre, só do curso Casados para Sempre. Na Igreja Batista Atitude, sede. Lembrando que nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. E as outras igrejas também ministram o curso, porque ele é um curso interdenominacional, tá? Existem outras igrejas que ministram também, como nós, quando fizemos o Casados, não fizemos aqui na Atitude, fizemos em outra igreja, e estávamos, né, congregando em outra igreja, e depois em 2017 também chegamos aqui na Atitude, só que aí nós chegamos aqui fazendo o curso Crawl, que foi o primeiro curso que nós fizemos aqui, mas já viemos já trabalhar, né, no ministério já da família. Bom, mas o que eu queria falar sobre a aliança, né? Vai falar sobre o significado da aliança. E a gente, através das dinâmicas, mostra a aliança, né? E a nossa aliança está aqui, ó. Todos nós aqui somos casados com a aliança, né? Mostrar aqui que é importante, ela é infinita, esse, né, significado, né, de infinito, né? A aliança, ela existe em várias situações. Por exemplo, tem uma parte aqui no curso que a gente diz que, né, hoje em dia é difícil entender a importância de uma aliança. Contrato é igual a responsabilidade limitada, aliança é responsabilidade ilimitada, incluindo forte compromisso, lealdade até a morte, morte à vida independente. Ou seja, parceiros de aliança dão a vida um pelo outro. A vida individual já não é mais a prioridade, a vida compartilhada passa a ser a prioridade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do significado da aliança para vocês. O que representa para vocês a aliança? Eu acho que tem uma dinâmica para mim que é muito impactante. Eu tive a oportunidade há pouco tempo atrás agora de estar num casamento, né, da filha da minha prima, e ela pediu para eu ir lá fazer uma oração no casamento. Eu fiz e falei um pouquinho sobre o significado da aliança. Do meu filho mais velho também, ele fez uma cerimônia, né, só de família, um almoço, casou no civil, e ele pediu que eu fizesse uma oração. Ele e minha nora, ela é muito tímida, não queria votos, nada disso, e aí nós fizemos uma oração e eu falei sobre a importância da aliança. Nessa dinâmica do Casados, quando a gente retira a aliança, se a gente tirar agora a nossa aliança aqui e fizer uma limpeza, tem um produto daquele antigo chamado Caol. Não conta. A Bibi, entreguei a idade. É segredo. E tudo que é da antiga, ele tá virando pra mim, tá me achando velho? Não, mas é que a gente tá no mesmo nível. Mas então, tem um produto que a gente usa para limpar a aliança e a gente vê a impureza. E aí é que está a importância da aliança, porque as impurezas vão vir, os problemas vão vir. Todo casamento tem problema, todo casamento tem desavenças, porque um homem e uma mulher se unem. Sexos opostos, famílias diferentes, bagagens diferentes. Quando se unem, como diz o Cláudio Duarte, tem tudo para dar ruim. Mas, como Deus está no negócio,
dá bom, a química é perfeita. E aí, nessa aliança, a gente vê as impurezas que acontecem. Então, é justamente a gente tem que estar sempre polindo e relembrando esses votos da aliança. E vocês aplicam isso muito no início? Essa importância, vocês massificam isso? Sempre, né? Sempre. Então, o que a gente deixa sempre bem frisado quando a gente dá essa primeira aula? A gente sempre deixa muito, muito, muito frisado na cabeça deles que a sua primeira aliança é com Deus. Essa é a sua primeira aliança. Se você romper a aliança com Deus, é complicado. E se você romper a aliança com seu cônjuge, você está rompendo a aliança com Deus. Você fez os votos. Exatamente. Você não fez os votos? Você não prometeu? É isso. Então, se você está descumprindo uma aliança com o Senhor, isso que a gente deixa muito bem frisado na cabeça deles. A sua aliança primeiro é com Deus. Então, a gente já bota logo um terror, né? Quem é crente fica logo com medo, né? É claro. Ó, romper com Deus, tá lá. Tá. Ilícito, né? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. A gente Temor já ao Senhor. bota logo um terror. Olha, vê lá as consequências do rompimento da aliança. Ó, Abraão rompeu a aliança, o que aconteceu? Não é? É isso aí. A gente bota logo um sempre, terrorzão. desde Adão e Eva, né? Desobediência, né? E você observou você observou uma situação muito interessante, né? Quando a gente pega a aliança, dá aquela limpeza, sempre vão sair impurezas. Mas a gente tem que estar preparado para quando essas impurezas aparecerem no nosso casamento. Então, a gente tem que estar blindado pelo Espírito Santo do Senhor para que a nossa condução, quando aconteça um problema, a gente saber, né, como a gente vai solucionar isso, né? Porque não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. E o que a gente luta é para que a gente consiga viver a felicidade do nosso casamento, fazendo o outro feliz. E isso volta para a gente. Eu queria lembrar aqui, a Monique vai lembrar, e é algo para a gente descontrair. Para vocês de casa aí, vão descontrair. A gente tem um casal de amigos, que eram da antiga igreja, né? E um dia a gente estava num momento informal de casais, e aí ele confidenciou assim, né, na brincadeira, que ele e a esposa recém-casaram, ela pediu para separar. Recém-casaram. Mas imagina um casal crente, ela criado no evangelho, ela a vida toda crente, ele convertido desde novo. E aí ela falou, vamos separar. Ele falou, tudo bem. E ele é mineirão, sabe, assim, do interior. Daí ele pegou e falou assim, seguinte, nós mandamos convite para todo mundo casar, não foi? Ela foi, então agora a gente vai fazer um convite de descasamento, vamos ter que fazer uma festa para descasar. A gente fez o voto perante as pessoas e eles fizeram papel de quê naquele dia? Então agora eles vão ser testemunhas. É justo. E aí, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Ela desistiu, cara. E estão casados para a glória de Deus, tem 2 filhos maravilhosos, são bênçãos. Então é justamente isso, para estar preparado, porque o que acontece? Você vê, falei uma situação de um casal, tá? De crentes que recém-casados. Eles tinham recém-casados. Agora, imagina com o passar dos anos. Quantos anos de casados vocês têm? 10 anos. 10 anos. Nós também temos 10 anos de casados, que foi após o Casados para Sempre. Nós temos, desde que a gente não era convertido, a gente tem 22 anos juntos. Então, assim, imagine em 22 anos quantas coisas nós passamos. Aí fizemos o curso Casados para Sempre. Quantas coisas já aconteceram para romper essa aliança? E aí sempre vem isso que você falou. A gente lembra dos votos e as impurezas vêm e a gente tem que estar preparado. E o Casados para Sempre, como eu estou dizendo, o objetivo do podcast, falando do Casados para Sempre hoje, é simples. É dizer que ele é uma ferramenta baseado na palavra de Deus. A todo momento citam-se versículos aqui, a gente faz um paralelo com a Bíblia, tá? Porque se a gente for estudar a Bíblia, ela vai falar de todos os assuntos de Gênesis e Apocalipse, mas qual de nós aqui tem essa capacidade? Deus pegou um casal, o Mike e a Marilyn, botou no coração deles e fizeram um manual para casais, baseado na palavra de Deus. E a gente vai vendo que tem coisas espetaculares aqui. A gente, quando fala de uma só carne, que eu acho que também é uma lição que são as 2 primeiras e elas são bem ligadas, né? Aliança e uma só carne, que a gente fala aqui, fala sobre a criação de uma só carne. Diz lá em Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher criou. E aí diz que em Gênesis 5:2, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Olha só, chamou
por nome de Adão os dois. Fez os dois em um só. Só que em um determinado momento, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, porque existia a essência da mulher no próprio homem. Foi quando ele fez cair um sono profundo em Adão, e aí retirou uma costela, e essa essência da mulher que tinha, ele fez quem? A Eva. E quem deu o nome à própria Eva foi Adão, chamou ela de varoa, né? E aí a gente vê a importância de ser uma só carne, ou seja, existia Adão mais Eva que era igualzinha a uma só carne, pronto, era uma coisa só. Só que veio o pecado. Qual é o pecado? A desobediência, né? Para você que está assistindo aí, eu queria só falar o seguinte, o pecado, gente, não foi o momento que eles tiveram, o ato que eles tiveram, tá? De intimidade. O pecado foi a desobediência, que é o pecado original. Então, para vocês entenderem que isso foi um rompimento que até hoje a humanidade sofre por essas consequências, até hoje. E aqui no Casado a gente vai passando sobre isso, vai, né, falando sobre a queda, e vem aqui, a gente tem uma figurinha que mostra essa ilustração exata. Aí passa, Deus está num determinado ponto, e aí há uma ruptura, uma rachadura entre Deus, entre o homem e a mulher. E aí a gente, ministrando essa lição, começa a mostrar para eles a importância do casamento, de quando o homem e mulher deixam pai e mãe e tornam-se uma só carne. Porque não tem como a gente colar duas folhas agora, botar bastante cola, deixar secar, depois descolar elas voltarem ao formato original. Assim é um casamento. É esse o entendimento que a gente tem que passar. E quando vocês passam para os casais de vocês, tem algum casal que, de repente, no meio do curso, resolve, não dá mais, não tem jeito, o casamento não está dando jeito. E aí? Fala aí, amor. E aí? Um pouquinho agora. Tem. Fala, Tem. Vivi. Muito. Não, isso acontece muito. As pessoas, elas entram, muitas vezes, muito quebradas, né? Para o curso, tipo, última chance. Aqui vamos fazer, e faz o curso, e durante o curso, óbvio que não é fácil, né? Existem um tratamento ali, atividades que eles precisam fazer juntos no que confronta, né? Isso. O que um e o outro está querendo esconder, na verdade. E aquilo ali, eles fazem esse trabalho juntos e um fica sabendo o desejo, as mazelas, né, que um está carregando. E isso, às vezes, causa discórdia, brigas. Aí, daqui a pouco, a gente recebe aquela mensagem, não vou mais. A famosa... Geralmente é assim, você está lá, né, distraído, daqui a pouco você vê o grupo, fulano de tal saiu do grupo, você, meu Deus, isso não, gente, fulano de tal saiu do grupo, aí você tem que fazer aquele todo o trabalho. Quando o homem a gente liga, né? Quando a mulher fala, pô, dá uma ligada lá. Não dá pra Isso ligar, aí, não. o homem liga para homem, mulher com a mulher. Então aí a gente vai fazer aquele trabalho, o que está acontecendo. Geralmente a gente marca com os dois para estar indo lá, o que aconteceu, por que é isso, vamos terminar pelo menos o curso, né? A gente dá essa desculpa, vamos terminar pelo menos o curso, que a gente sabe que ao longo do curso pode ter alterações, desde que eles estejam com o coração aberto, como a gente falou aqui da primeira vez, né? Então isso acontece bastante, Will, bastante aí, e a gente sempre alerta os alunos, né? Pessoal, quando forem fazer as lições, orem sempre antes. Importante. A gente fala que as lições elas são interligadas, então a aliança ela é interligada aqui com uma só carne. E o que aconteceu aqui com Adão e Eva? Eles quebraram a aliança, que foi a lição anterior. Como o Johnny falou, com Deus, que é a primeira aliança. Aí a gente começa a ver aqui essa quebra de aliança. E o que acontece? Consequências. Né? Nós, até hoje, sofremos consequências da quebra de aliança lá do início. Porque a mulher, né, sente as dores do parto, o homem, com o suor do seu rosto, vai ganhar o pão, enfim, a gente conhece a história. Então, mas nas nossas vidas, as consequências hoje elas vão muito além. Muito além. Quando você forma uma família, você não forma só você e o seu esposo, seu cônjuge. Você tem ali todo um conjunto ali de pessoas. Tem filhos, e aí seu cônjuge tem irmãos, tem irmãs, e aí você tem os seus sobrinhos, que aí você também tem sua sogra. Então, você realmente une dois povos. Sim. Como antigamente. Verdade, é isso. E quando você decide quebrar essa aliança e vai para a medida do divórcio, você não machuca só o seu cônjuge, você destrói a vida do seu filho,
Você destrói a vida dos seus parentes que você já tem ali. Você começa a ter um relacionamento com seu cunhado, cunhada, como irmãos. Então, você é obrigada a quebrar essas alianças e viver longe de, às vezes, um casamento. Todo casamento, seja de 1 ano ou de 10 anos, de 50, seja quanto for, dói. E aí a gente vê crianças com depressão, que aí as consequências elas chegam mais tarde, a conta chega. A conta chega. E aí, será que o casal ele está disposto a pagar essa conta? Porque se você cuida do seu filho, se você realmente se preocupa com o seu filho, você não vai permitir que seu filho passe por isso. A gente tem como eu falei, né? Nosso casamento, no caso, ele, como vocês, tem 10 anos, a gente tem 10 anos de casado, mas nossos filhos, né? Nós já tínhamos 2 filhos. Na verdade, tínhamos 3, né? O Patrick já estava com 10, né? O Eric com 8 e o Kaique tinha 1 aninho, né? Isso. Que aí a diferença de idade deles. O Ryan já estava com 18 anos, quando a gente começou fazendo Casados para Sempre, 17 para 18. Só que a gente começou a namorar, nenhum dos dois tinha entendimento da palavra de Deus, nós não caminhávamos com Jesus, enfim. Aí veio o Patrick, a gente ficou um tempo junto, não deu certo, ficamos separados. Nós tivemos, né, um encontro, a Monique engravidou novamente, a gente separado do Eric. Ainda assim, a gente não convivia, ela não deixava eu ver o menino porque eu dizia que não podia ser meu filho. Olha só que situação, né? Você vê quando Jesus não está na história, o que acontece. E aí, quando você falou da aliança, eu lembrei disso. Porque quando Deus entra na história, quando veio o Kaique, a gente estava separado novamente. E aí, imaginou eu, um cara do mundão, trabalhava com música secular, né, cara? Noite. E a Monique já tinha caminhado na igreja, mas aí, por me acompanhar um determinado tempo, ficou afastada da igreja. Quando ela se posicionou com Deus, e aí Deus começou a fazer a obra. E aí foi quando eu aceitei ir para o Casados. E aí eu entendi a importância do que você está falando, de quando se separa, de quantas pessoas são machucadas. E aí eu comecei a ter esse entendimento através das lições do Casados. Eu fui tendo esse entendimento que não era sobre mim, era sobre muitas pessoas, né? Eu tinha uma aliança com a Monique, mas também eu tinha uma aliança com os meus filhos, eu tinha uma aliança com o pai dela, que a mãe já era falecida, com a madrasta, com as irmãs, né? Com o irmão, com o padrasto, que era o pai do irmão dela, né? Que a mãe já era falecida, com o meu pai, que ainda era vivo, minha mãe, meus irmãos, eram muitas pessoas, amigos, né? Próximos. E quando a gente faz isso, a gente machuca muita gente. E aí, através do Casado, a gente entendeu isso. Só que também vem os problemas durante o casamento, você já estando no Casados para Sempre. E principalmente liderando. E aí é onde a gente tem que estar mais fortalecido. Então, a importância de eu estar falando isso aqui é para que você que está assistindo a gente possa entender que, lá em João 10:10, quando diz que o inimigo vem somente para matar, roubar e destruir, é verídico. Só que Jesus coloca uma vírgula e diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E através da palavra de Deus, e que a gente, quando fala do Casados para Sempre, ele é uma ferramenta maravilhosa, que nos mostra isso, faz cair as escamas. O próprio Jesus diz, acaso pode um cego guiar outro cego? Se um não estiver enxergando, ou os dois não estiverem enxergando, não cairão no meio do caminho? Como é que pode? Né? Então, isso tudo aqui, através dessa ferramenta que é o Casado, nos ajuda. E a gente vai discorrendo aqui, falando sobre os papéis. E aí é uma lição também que eu acho importantíssima. Aí dá o que falar, né? Papéis. Assim, antes da gente entrar em papéis, só queria fazer um adendo. Faz. Fica à vontade. Amar e perdoar, a gente fala muito isso no Casado. É uma decisão. Decisão. Eu não tenho que estar sentindo. Deus não vai fazer transformação porque você está sentindo. Você não tem que sentir. Você tem que decidir. Eu vou amar meu marido, eu vou amar minha esposa, eu vou reconstruir a minha casa. Porque as coisas não acontecem se você ficar sentado no sofá chorando. É verdade. Então, precisa levantar, decidir e reconstruir. Os casais chegam para a gente de 3 formas, né? Como está lá nessa lição do muro, da reconstrução do muro. Aqueles que estão totalmente destruídos, aqueles que o casamento é água suja, assim mesmo.
nem fede. Morna. Nem... Não vou falar essa palavra aqui, não. Mas, assim, aquele... Né, quando igual o crente, né? O crente morno, igual né? a- Crente morno, que é vomitado. Aí tem esse casamento também. Então, aí chega dessa forma, ou chega daquela forma assim, nossa, mas nosso casamento é maravilhoso, eu tenho 20 anos de casados e a gente se dá muito bem. Então, são 3 tipos de casais que chegam. É verdade. O casal que está destruído, ele vai ali pegar ferramentas para construir o muro do chão. O outro casal, ele vai Fazer uns começar... ajustes, colocar uns tijolos, Pois né? é, uma massinha nas brechas, e aí ele pega ferramentas. E esse casal que chega lá e fala assim, nossa, mas nosso casamento, sei nem o que eu estou fazendo aqui. Na primeira aula dá vontade de ir embora. Fala, eu faço isso tudo. Mas esse casal, ele é muito propenso a estar nos ajudando a formar esse exército pelas famílias, Verdade. lutando pelas Amém. famílias, para que... E ali ele diz, para poder a gente lutar, né? E ali ele descobre e fala, nossa, a gente usava essas ferramentas, mas a gente não conhecia as ferramentas. Agora conhece. Agora nós temos a ferramenta. Inclusive, para a gente falar aqui rapidinho, a gente tem agora mais uns 4 minutos aí para falar. Eu estava falando sobre os papéis que são importantes, são coisas que a gente, dentro de um casamento, não dá tanta relevância, mas é muito relevante. Porque senão um acaba sobrecarregando o outro. Principalmente nós homens temos esse defeito, vou falar que é um defeito do homem, achar que tudo é a mulher que faz em casa. Queria que a minha esposa dissesse aqui, vem cá, eu lavo louça? Sim. Eu ajudo a arrumar a casa? Sim. Eu ajudo a cuidar dos filhos? Sim. Então, Você assim, não faz comida. mas perfeito Poxa. Jesus, né, meu bem? Calma aí, mas calma aí. Não, E o não, churrasquinho? Fala Faz, perto do faz. microfone. E o churrasquinho? churrasco. É bom o churrasquinho? É, bom. Ué, Mas já tô com um varrer a ponto casa é positivo. melhor do que eu. Meu armário é organizado? Melhor Te do dou que meu. trabalho? Então, Não. então, assim, os papéis eles têm que estar bem definidos, mas não significa que um tem que fazer mais do que o outro. Eles são divididos. Eu acho que o importante é isso a gente abordar. Você falou a questão do amar é uma decisão, perdoar é. A gente aborda isso na lição de perdão, que é uma lição crucial para a gente, né? O perdão. Verdade. Quando a gente fala sobre perdão. Perdoar é uma decisão. Amar é uma decisão. Eu decidi amar a Monique. Eu decidi. Porque paixão é uma coisa. A gente tem quando é adolescente, tem uma paixão ou quando conhece a pessoa. Então a gente decide amar. Essa é a mulher para minha vida. Ela diz, esse é o homem para minha vida. A gente decidiu amar, né? E aí vem várias lições aqui. A gente teve a semeando e colhendo, tem visão de fé e confiança. Quando você falou dessa questão do estilo de vida, nós tivemos uma situação muito parecida. De um casal que, imagina, eu estava numa turma, tinha 5 casais alunos, um casal co-líder, um casal líder, e o único que era recém-convertido era eu. Todo mundo crente pra caramba. Esse casal estava tudo certinho, mas estava uma bênção. Chegou na lição estilo de vida, eles viram que eles tinham um problema. Então, foi o que tu falou, às vezes esse casal está ali achando que eles só estão abençoando, mas chega um determinado momento, Jesus pega e mostra, você tem que melhorar também. Então, para a gente aprender que tudo vem de Deus mesmo. Exato. A gente tem que estar sempre submisso a Deus, sempre debaixo da autoridade de Deus. Bom, gente, nosso tempo está esgotando aqui. Eu queria, sim, de coração, agradecer a vocês por se disponibilizarem. Eu sei que vocês têm os afazeres de vocês, né? Johnny Vivi tem a vida secular, trabalham com imóveis, trabalham juntos, né? Sim. Olha aí, até Trabalham nisso eles juntos. são uma só carne, trabalham juntos. A gente também tem na nossa aula de acordo que Eu- a gente também não faz comida, a gente... É acordo. A gente não faz comida. Eu não cozinho nem ela. E tá na Vamos nossa- comer uma pizza? tá na Vamos nossa hoje? lição. É a lição 8, né? É lição 8, É lição acordo. 8, acordo. É. Então, o acordo de Ela não vocês- cozinha, eu também não cozinho, a gente não Então tá come. tudo certo. A gente come uma pizza, uma lasanha, fica tudo certo. Eu lembro de vocês dando um breve testemunho de acordo. Será que dá para vocês resumir? Não sei se vocês lembram. Foi num treinamento? Treinamento. 2 minutos. 2 minutinhos. Então, posso falar? Pode, fica à Não, vontade. deixa que eu falo, porque você também, né, sabe, quer falar tudo? Não? Não. Peraí, Fala vou pegar você aqui agora. rapidinho aqui uma... Peraí, rapidinho. Não, peraí. Peraí, essa não é cara, melhor, não. rapidinho. A gente sempre começa com essa, deixa eu Mas cadê o acordo? Pô, mas assim eu não vou conseguir. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é um típico exemplo de que quando não existe acordo. Quando não há acordo no casamento, há confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Verdade. Tem que se lembrar disso. Deus não é um Deus de confusão. Então a gente sempre tem que conversar, colocar sempre as nossas posições e não tentar impor nada, tentar entrar em acordo. Essa apostila é sensacional. Sensacional. Manual do casal. É isso aí. Top demais. Aqui, ó, o símbolo é um farol, né? Que foi o que Deus colocou no coração de Mike e Marilyn Phillips,
que todos os casais seriam um farol iluminando os lares. Amém. E nós temos uma chave na Bíblia, né, que a gente cita aí, para a gente fechar aqui, eu vou deixar lá em Mateus 18, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: o que ligares na terra é ligado no céu. Onde vocês pedirem concordância, Deus concede. E onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus está presente. Então, o Casados para Sempre, ele te dá uma grande ferramenta. A gente está ligando na terra como casal, a gente está em concordância, olha a chave, e Deus está presente, porque a gente está em mais de 2. Então, essa é a maior ferramenta. Então, queridos, o inimigo, ele é mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir, sim, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Johnny, Vivi, Amém. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Um prazer. Tá? Beijinho. A gente que agradece. Beijinho, Não pode faltar o beijinho. Beijinho. Monique, não pode faltar o beijinho, né? Galera de casa, muito obrigado pela audiência de vocês. Sigam as nossas redes sociais, entrem lá, curtam, compartilhem, indique para quem precisa, tá? Procurem mais informações. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Paz, saúde, fé e esperança sempre. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.